Vamos falar de Nossa Senhora. Assunto sério de Nossa Senhora. Eu vou receber o Anderson e o Padre Clériston. Muito prazer. Prazer, Regina. Obrigada por ter vindo, Padre. Prazer, Regina. Muito Obrigado, obrigada. viu? Obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Anderson, essa imagem é sua? Essa é a imagem de Nossa Senhora grávida. É, na verdade, uma pequena lembrança que eu trouxe para você. Ah, mentira! E o livro das aparições. Ah, muito obrigada. Posso pegar a imagem? Pode. Ai, que linda! Nossa, eu já tenho uma ali, vou colocar do lado. É linda, né, É Regina? maravilhosa. Perfeita. Você vê a Nossa Senhora? Eu vejo Nossa Senhora já há quase 15 anos. Mentira. 15 anos que Nossa Senhora aparece transmitindo uma mensagem para o mundo, um apelo de mãe, um pedido de conversão, de mudança de vida. Anderson, então você era muito garoto a primeira vez que Sim, você... eu tinha apenas 17 anos quando aconteceu as primeiras aparições. Como que aconteceu? Iniciou no interior da Bahia, numa cidade chamada Pindobaçu, uma cidade belíssima, de umas pessoas maravilhosas. E lá Nossa Senhora passou a me dar locuções. Eu apenas ouvia a voz de Nossa Senhora. Você tinha que idade? 17. Um garoto. Um garoto. 7 Como anos. você sabia que era Nossa Senhora, Anderson? Na primeira mensagem ela disse, eu sou a vossa mãe imaculada. Você ouviu? Eu ouvi a voz dela. Eu não a vi nesse primeiro dia, nesse primeiro momento. Qual foi essa sensação? Primeiro dá uma emoção muito grande, eu sempre fui muito religioso, muito devoto de Nossa Senhora. Sua Sempre- família é devota? Com certeza, meu pai, minha mãe sempre foram muito devotos. De Nossa Senhora? De Nossa Senhora Aparecida, principalmente. Tá. Aí você ouviu essas palavras. Sim, eu sou a vossa mãe imaculada, escreve. E ela deu uma mensagem dizendo que eu tinha sido um escolhido para anunciar essas mensagens para o mundo inteiro. Para poder transmitir aos seus filhos que ela estava aparecendo ali, porque muitos estavam distantes do amor do Senhor. Você ouviu essa... Você lembra que você era de dia, de noite? O que você estava fazendo? Eu estava assistindo a um programa de televisão no primeiro momento, eu estava voltando de um encontro vocacional, Sei. que eu desejava muito ser sacerdote na época. E eu estava assistindo esse programa e eu ouvi aquela voz chamando, querido filho, querido filho. Nossa. No primeiro momento eu me assustei. Eu imagino. Andei pela casa e me deparei no altar, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças, e ali me ajoelhei, fui rezar. Foi quando Nossa Senhora disse, não tenhais medo, eu sou a vossa mãe imaculada. Aí te deu paz. Aí me deu paz. Na hora que eu ouvi a voz de Maria, falando, eu sou a vossa mãe imaculada, eu entendi que era de Deus. Estava vindo uma bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Quando foi o seu segundo contato? O meu segundo contato começou a acontecer após todos os sábados. Todos os sábados ela passava uma mensagem. Eu fazia encontro de oração, Ouvindo. ouvindo a voz dela, durante 6 meses. Tá. Né? Do mês de dezembro de 2004 até o mês de junho de 2005. Foi quando ela apareceu Como pela é que foi a primeira aparição? vez. Uma jovem de 18 a 19 anos, trajada de branco, com uma veste branca, e uma das mãos traz um rosário luminoso. Mas apareceu onde? Você estava na sua casa? Ela pediu que nós marcássemos um encontro de oração e fizéssemos uma gruta. E aí fez aquela procissão, aquele encontro de oração. O padre Clériston, que acompanha as aparições. Ah, o Padre Clériston acompanha desde o começo. Sim, eu sou o Padre Cléris, sou o diretor espiritual do Anderson e também o reitor do Santuário de Jesus Amoroso, que fica em Arujá, que é onde acontecem as aparições atualmente. Então eu sou mariólogo, né? Eu sou formado em Mariologia, é uma pessoa especialista na área de Nossa Senhora. É um padre que estuda para falar de Maria, dentro da Bíblia, dentro da tradição, Mas então as aparições acontecem até hoje? acontece até hoje. Mas pera lá, então você estava lá na Bahia, na gruta, ela fez a primeira, ela marcou que ia aparecer. Isso. Apareceu. Apareceu pela primeira vez. Como que ela apareceu? Uma jovem trajada de branco, uma jovem que aparenta ter 18 a 19 anos. Mas aparece como? Me desculpa a ignorância e a curiosidade. Aparece flutuando, aparece na sua frente, aparece projetada. Como que aparece? Ela Essa é a apare- primeira. primeira coisa que acontece, uma luz me aparece. Essa luz se estende como se fosse um arco. E ela sai de dentro dessa luz. E ela aparece numa altura que não toca o chão, como se fosse uma espécie de nuvem. Tamanho de gente normal? Sim, 1,65 m a 1,70 m mais ou menos. Todo mundo vê ou só você?
eu sou o principal vidente, eu sou aquele que escreve a mensagem. Porém, Nossa Senhora já apareceu a outras pessoas no momento da aparição, porque as aparições ocorrem até hoje. Então, na gruta só você viu? Lá longe? Lá na Bahia. Tá. Depois de 2 anos dessa aparição na Bahia, foi quando ela começou a aparecer em São Paulo. Ela pediu que eu viesse a São Paulo, numa região chamada Arujá, e ali ela iria continuar suas aparições. E ela escolheu um lugar, um monte, uma montanha, onde foi construído hoje um santuário, onde assim milhares de pessoas visitam, caravanas de vários lugares. Padre Clérison e você lá na Bahia. Isso. Ela falou Arujá? Falou em Arujá, lá na Bahia, E vocês que eu não conhecia. Ah, isso que eu queria Eu saber. não conhecia Arujá. Eu sou filho de Guarulhos, que é vizinho da cidade, mas eu não sabia. Até no primeiro momento as pessoas disseram, não é Guarujá? Eu disse, não, ela falou Arujá. E ali foi onde aconteceu a primeira aparição em Arujá. Depois da Bahia, foi em Arujá. 2 anos depois. 2 anos depois. Nesse intervalo de 2 anos, você ouvia a Virgem Nesse Maria? intervalo de 2 anos, eu via e ouvia Nossa Senhora. Mas quando ela pediu que eu viesse a São Paulo, a primeira vez que ela apareceu para mim, foi nesse lugar, Arujá. E aí, só você viu ou mais pessoas viram? Nesse lugar, 9 pessoas já viram, inclusive crianças que visitam o lugar. Uma delas, 2 crianças, viram Nossa Senhora e uma delas ficou curada. Ela tinha um problema de bronquite asmático e quando viu a Nossa Senhora, ela ficou tão surpresa que disse que Nossa Senhora fazia assim, chamava ela. E ela saiu correndo. E aí ela disse que... Em direção ou contra? Voltando pro braço da mãe. Da mãe, porque assusta, né? É. Não é? E aí ela ficou curada. Naquele momento ela não teve mais problema nenhum. E como é que são essas aparições, padre? São marcadas, acontecem espontaneamente? Como é que funciona? Então, as pessoas sempre perguntam, né? Alguns críticos até falam, mas o Anderson tem a agenda de Nossa Senhora, que ela pode vir a qualquer momento que o Anderson quer? Não, não é assim. Nós nos reunimos todo segundo domingo do mês, lá no Monte, em Arujá, rezamos o terço, eu celebro a missa de cura e libertação no santuário, eu atendo confissão, eu dou toda uma direção espiritual para os romeiros que vão naquele santuário. Tá. Então, 2h, 2h30 da tarde, a gente reza o terço, o Anderson conduz o terço, e após o terço, rezamos a Salve Rainha e Nossa Senhora vem. Não propriamente que ela tem que aparecer às 2h30. No domingo, no segundo domingo, onde nós nos reunirmos e rezarmos, Nossa Senhora vai vir para dar a mensagem. A hora que ela quiser, o dia que ela quiser aparecer e dar a mensagem, ela vem. Pode ser que ela não apareça. Pode ser que ela inclusive. não apareça. Sim. A igreja... Como Então, é que por o senhor isso encaminhou que- isso na igreja? Como é que a igreja está vendo Exatamente. Por isso que lá em Arujá é uma cidade que pertence à Diocese de Mogi das Cruzes. Eu sou um padre que pertence à Diocese de Mogi das Cruzes. Como eu sou mariólogo, estudioso desses assuntos, o nosso bispo, Dom Pedro Luiz, ele me colocou lá no santuário. Tá. Para ser o diretor espiritual do Anderson, para dar uma assistência eclesiástica ao local, atendendo as pessoas, confessando. Então eu estou ali representando a igreja e o santuário. Tá. Essa imagem que a gente está vendo, o que que é? Isso padre? aí é o nosso bispo, Dom Pedro Luiz, que esteve presente um dia lá na capela. Ele já foi 5 vezes. O Papa já tomou conhecimento dessas aparições? Bom, nós pedimos que uma pessoa lá em Roma entregasse para o Papa Bento XVI na época quando ele estava no poder, quando estivemos em Roma, eu e o Anderson. Tá. Mas o Papa Francisco, eu creio que Ainda ainda não se pronunciou. Não, mas brevemente vai ser comunicado. Vocês sabem se acontecem outras aparições em outros lugares? Sim, acontece. Na Bahia, numa cidade chamada Anguera, Nossa Senhora aparece também. Minas Gerais, em Manaus. Sempre Nossa Senhora? Sempre Nossa Senhora com um título, com um nome diferente. Para o Anderson é Nossa Senhora do Coração Partido. Já em outros locais ela aparece como a Rainha da Paz, mas é a mesma Virgem Maria, é a mesma Nossa Senhora, é a mesma Maria de Nazaré. Mas, Regina, nem todos os videntes têm a oportunidade de ter um diretor espiritual, de ter um padre, mariólogo, estudioso para acompanhar. Então, a aparição de Nossa Senhora em Arujá ela é séria, porque ela tem um acompanhamento da igreja. Nós temos obediência ao nosso bispo, Dom Pedro Luiz, à Igreja Católica. Tudo o que faz lá é comunicado na frente de todo mundo. A gente não precisa ficar fazendo nada lá escondido, porque o nosso trabalho é público, todo mundo sabe. Né? E nosso objetivo maior lá é evangelizar, é tornar Jesus mais conhecido, mais amado, mais louvado, porque o centro de tudo lá não é Nossa Senhora, é Jesus, é a Eucaristia, é a missa, é a confissão, é isso.
Televisão a gente não tem tempo para aprofundar os assuntos, mas a gente pode indicar como você Sim. pode se aprofundar no conhecimento. Olha aqui, olha, eu vou falar, eles citaram esse livro, o livro é Convertei-vos Enquanto é Tempo, o evento acontece todo segundo domingo de cada mês, o próximo acontece dia 14 de julho, na Capela Jesus Amoroso, em Arujá. Este livro, Convertei-vos Enquanto é Tempo, é do próprio Anderson. Não é? Foi, na verdade, esse livro foi o Dr. Marcos, um médico de Porto Alegre, que decidiu fazer contando toda a história, as mensagens de Nossa Senhora, tem as profecias. Então, quem quiser saber mais, tem acesso ao livro. Onde eu acho o livro, Anderson? Pode ser encontrado lá no Santuário Jesus Amoroso. Tá. Todo segundo domingo do mês. Tá, o né? próximo vai ser então agora dia 14. Isso. Dia 14. O próximo encontro Que é o dia próximo 14. domingo. Próximo Isso. domingo. Perfeito. É muito fácil, é colocar no Instagram Missionário Anderson Freitas, Que vamos tá tudo encontrar ali. lá. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho da imagem. Vai ficar aqui abençoando o nosso cenário. Muito obrigada. Que bom, Obrigada por viu? terem Amém. vindo. Eu que agradeço, Regina, que Deus te abençoe e ilumine sua vida. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre, Regina. muito Que Deus obrigada, abençoe viu? e sucesso no seu trabalho. Viu, Amém. querida? Muito Tchau, tchau. obrigada. Obrigado.